Programa A Voz da Chama Divina. Você ouve o programa A Voz da Chama Divina. 8h10. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Fui levado ao tribunal e ali eu fui julgado. Eu não era inocente, por isso fui condenado. Contrariava toda a lei, perdido sem razão. Mereci o meu castigo por eu ser um ladrão. Você ouve o programa A Voz da Chama Divina. Quem vai cuidar de mim? Só pratiquei o mal, só posso ter esse fim. Me colocaram numa cruz, ao lado de mais dois. Minha história mudaria simplesmente minutos depois. Minutos depois, a dor que eu sentia desapareceu. O medo da morte com a morte morreu. Eu ganhei o céu, o inferno me perdeu. Minutos depois, se eu pudesse ao mundo eu falaria: ganhei minha vida enquanto eu a perdia. Jesus me abraçou naquele dia. Minutos depois de falar com Jesus, ladrão se arrepende e o cego tem luz. Quem é mudo fala, o arrogante se cala. Minutos depois de falar com Jesus, você tem perdão como o ladrão da cruz. É somente crer, você volta a viver. Minutos depois. Você ouve o programa A Voz da Chama Divina. 8h12. Graças a Deus, agora são 8h12. Você já está acompanhando o programa A Voz da Chama Divina. Estamos aqui ao vivo nesta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025. Deus abençoe os irmãos que já estão ligadinhos conosco. Pastor Joel Nogueira Pimentel, um forte abraço, Pastor Joel, lá de Guará nos acompanhando. A nossa igreja ali em Guará, Horácio Borges de Freitas, número 10, saída para Ituverava. Também nos acompanhando, irmã Célia Regina com o pastor Edson Castorini, um abraço, Deus abençoe. Irmão Vitório e Clerice também nos acompanhando. Irmã Maria Luísa Santos, enviando a paz do Senhor. Irmã Maria do Ceide de Almeida, Deus abençoe pela audiência. Também nos acompanhando nesta manhã. Já nos acompanhando nesta manhã, nossa irmã Elaine de São José dos Pinhais, Deus abençoe grandemente. A irmã Maria Luísa, ela diz que está nos acompanhando em Criciúma, Santa Catarina. Deus abençoe, irmã Maria Luísa em Santa Catarina, ali Criciúma, nos acompanhando da Igreja Evangélica Pentecostal Chama Divina de Criciúma. A rua Tamoio 35, no Jardim, no bairro Argentina, né? Tamoio 35, bairro Argentina, ali na cidade de Criciúma. Pastor Fabrício, um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Quem está nos ouvindo também é o nosso querido irmão Eliseu, né? O nosso querido irmão Eliseu do Santa Cândida. Deus abençoe, irmão Eliseu do Santa Cândida, já nos acompanhando também nesta manhã. Deus abençoe. Pastor Pedro Batista, lá de Paranaguá, um forte abraço, Deus abençoe pela audiência. Muita gente nos acompanhando, né? Cada dia que passa, o nosso programa tem alcançado muitas vidas, tem crescido muito na audiência. Que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, hein? E eu quero louvar a Deus pela vida de todos quantos compareceram conosco ontem, né? Na abertura oficial. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa linda o que Deus fez através da abertura da campanha do Salmo 91. Esta campanha vai ser um divisor de águas na nossa vida, hein? Esta campanha vai ser um marco na nossa vida
Deus operou grandiosamente através da missionária Cláudia, que esteve conosco, né? A abertura oficial desta campanha, nossa irmã Levita também, Sandra, esteve conosco. Os grupos ali, os departamentos, louvando a Deus, o grupo de varões guerreiros da fé, as irmãs ali, o grupo das irmãs e o círculo de oração unidas em Cristo, jovens e adolescentes, né? Herdeiros do reino, louvando a Deus. Uma festa linda, irmãos, uma festa muito linda na presença de Deus, os obreiros e obreiras ali cooperando, nos auxiliando naquela linda obra, e foi um grande mover de Deus, hein? Um grande mover de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que compareceram conosco ontem, às 19 horas, ali na rua Antônio Moreira Lopes, 1070, no Jardim Acrópolis, na região do Cajuru. E lembrando os irmãos que hoje nós temos Amanhã com Deus. Hoje pela manhã nós temos Amanhã com Deus. Estamos também no propósito da campanha. O que Deus colocou no nosso coração, que no final deste ano agora, era para nós iniciarmos a campanha na quinta-feira, na sexta-feira de manhã e na sexta-noite lá no Boqueirão. Então, na quinta às 19 horas no Acrópolis, na sexta às 9h30 da manhã no Acrópolis e também às 19 horas no Boqueirão, ali na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 9850, ao lado da Churrascaria Braseiro. Inclusive hoje a preparação desta campanha, nosso irmão Diácono Dilton vai estar conosco, ministrando a palavra de Deus, orando pelos dons do Espírito Santo, e você não pode perder hoje na Igreja Chama Divina ali do Boqueirão, Avenida Marechal Floriano Peixoto, 9850, ao lado da Churrascaria Braseiro, hoje às 19 horas, no bairro do Boqueirão. E às 9h30 da manhã de hoje, também a campanha do Salmo 91, venha, pegue o voto, faça um compromisso com Deus. Nós estamos chegando ao final do ano. Quantos que vão viajar? Ou a família, né? Às vezes você, propriamente dito, não vai viajar, mas a sua família estará viajando. Venha buscar o livramento de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Olha, eu sempre digo que antes de qualquer construção, antes de qualquer coisa acontecer ou existir, tem que ter uma preparação. E nós estamos no final de um ano, onde você tem que se preparar, né, se revestir para iniciar um ano novo na presença de Deus, né? Nós vamos ouvir aqui o testemunho da nossa irmã Adriana. A irmã Adriana foi curada de câncer no seio e também na bexiga. Nós vamos ouvir o testemunho da nossa irmã e eu já volto com vocês comentando em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Decivalda Piqui, Deus abençoe a irmã Gilmara Reis e a todos que estão enviando para nós aqui as suas mensagens. Irmã Ângela de Espírito Santo do Pinhal, Deus abençoe a irmã Ana Paula de Campo Largo. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos ouvintes. Paz do Senhor para todos os irmãos. Eu gostaria de estar contando, né? Eu gostaria de estar dando 2 testemunhos que o Senhor fez na minha vida. Porque o Senhor, Ele tem feito muitas coisas na minha vida, né? E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família, porque Deus, Ele é maravilhoso, né? E o primeiro testemunho que eu quero contar para os irmãos é que eu andava sentindo muitas dores na minha barriga e teve uma semana que estava pior as dores. E daí eu ajoelhei, orei e falei assim: Senhor, se eu tiver com algum problema de saúde e se for grave, que o Senhor possa, meu Pai, permitir que eu vá para o hospital e lá que eles descubram, né, o que é que eu tenho, porque era muita dor e de um tempo para cá eu vinha tendo muita infecção de urina também. Aí acho que eu orei na quarta-feira, foi na terça. Quando foi na quinta eu fui na igreja. Aí o pastor Moisés, né, revelou que tinha uma pessoa lá que Deus mostrava para ele que essa pessoa estava com uma bolha, uma bola de sangue do lado da bexiga, e que
que essa bola de sangue já estava criando pus por dentro e que ela ia estourar. E eu ergui a minha mão e ele falou que era eu. E também a minha barriga estava muito inchada também, vivia inchada. Teve um dia que eu estava olhando no espelho, parecia que eu estava grávida já de uns 9 meses, de tão inchada que estava a minha barriga. E daí eu agradeci a Deus, né? Porque ele revelou. Aí quando foi, eu cheguei em casa, cheguei bem em casa. Quando foi mais tarde, já foi me dando aquela moleza, aquela coisa estranha. Aí meu esposo falou assim: nossa, você tá abatida. Parece que você fez uma cirurgia, né? Aí eu fui levantar assim do sofá, já pisei no chão assim, já que nem uma mulher que tinha feito uma cirurgia mesmo. Então eu creio assim que Deus, ele me operou, né? Na hora que eu cheguei em casa, que eu sentei aqui no sofá, o Senhor, ele me operou. Aí quando foi no outro dia, eu fui no banheiro, aí começou a descer pra mim bastante sangue, sabe? Coisa que não é de costume. E ali foi uns 5 dias quase, vindo aquele sangue. Teve dia de me dar até hemorragia. Então eu creio assim que aquele sangue é que nem quando a gente faz uma cesárea, a gente faz uma cirurgia, né? Depois vem, então tava me limpando. E depois disso eu não senti mais nada, irmãos, né? E Deus, ele é maravilhoso. Ele fazia milagre antigamente e ele ainda faz milagre. E disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Igreja Evangélica Pentecostal Chama Divina, uma porta aberta por Deus para abençoar a sua vida. Você ouve o programa A Voz da Chama Divina. 8h22. Bom dia! Bom dia! Se Deus está ordenando, é melhor obedecer. Ser fiel e corajoso, pois é grande o seu poder. Nunca abandonou seu ser. Nós ouvimos aí, meus irmãos, nossa irmã Adriana. Nossa irmã Adriana foi revelada na Igreja Chama Divina a respeito de uma bola, de um tumor que estava no seu ventre. E ela disse que quando chegou em casa, que ela chegou, estava tudo bem, mas quando ela se assentou no sofá ali, ela já se levantou com os sintomas de alguém que estava operado. Ao ponto do marido olhar para ela e dizer: mas você está parecendo uma mulher que acabou de ser operada? E ela não havia contado ainda para o marido a respeito da revelação do Espírito Santo. Mas era Deus que operou ela, tirando, extraindo aquele tumor, aquele câncer que estava no seu ventre. Deus fez a cirurgia, Deus fez o milagre acontecer na vida da nossa irmã Adriana. Quem sabe ela nem estaria contando hoje o testemunho. Quem sabe eu nem estaria falando aqui de um testemunho, de uma cura, mas de repente estaria falando de alguém que Deus recolheu, de alguém que já estava morto. O câncer poderia levar à morte, a óbito, né? Mas, como ela disse no testemunho, Deus é o Deus que operou no passado e ele continua operando no presente. Operou lá atrás e continua operando ainda hoje. Basta nós colocarmos a nossa fé em ação, basta nós crermos na palavra do Senhor e confiarmos no seu poder, né? Então eu quero convidar você para hoje, logo mais às 9h30 da manhã, na rua Antônio Moreira Lopes, 1070, no Jardim Acrópolis, na região do Cajuru. Nós estamos a 800 metros do Peladeiro, que é o Centro Olímpico do Cajuru, e estamos a 200 metros da Escola Municipal Ayrton Senna. É grande o seu poder, o peso de sua mão.
E às 19 horas nós estaremos lá no bairro do Boqueirão. Atenção, você que reside próximo aí do bairro do Boqueirão, você aí da região do Alto do Boqueirão, Pantanal, você do Osternac, você do Pinheirinho, toda esta região, quero convidar você porque às 19 horas nós estaremos na igreja Chama Divina do Boqueirão, hoje preparação da campanha do Salmo 91. Nosso irmão Diácono Dilton vai estar conosco hoje ministrando a palavra de Deus ali no Boqueirão, na Avenida Marechal, Floriano Peixoto 9850, ao lado da Churrascaria Braseiro, de frente com o tubo de ônibus Antônio de Paula. É hoje, anote o endereço aí. Este endereço é o Hospital de Jesus em Curitiba, hein? É o Hospital de Jesus em Curitiba. Avenida Marechal Floriano Peixoto 9850, ao lado da Churrascaria Braseiro, de frente com o tubo de ônibus Antônio de Paula. Hoje às 19 horas na igreja Evangélica Pentecostal Chama Divina. É bem grande, pode crer. Você ouve o programa A Voz da Chama Divina. Pode fazer com você o peso de sua mão. É bem grande, pode crer. O que ele fez com Jonas pode fazer com você. Conheça a Igreja Chama Divina de Curitiba, Paraná. Nós estamos em 2 endereços. No bairro do Boqueirão, Avenida Marechal Floriano Peixoto 9850, ao lado da Churrascaria Braseiro. Cultos terça e sexta-feira às 19 horas e quarta e domingo às 10 horas da manhã. No Jardim Acrópolis, região do Cajuru, Rua Antônio Moreira Lopes, 1070 a 800 metros do Peladeiro. Cultos terça, quinta e domingo às 19 horas. E sexta-feira, às 9:30 da manhã, com Deus. Venha participar conosco de um de nossos cultos e ser abençoado grandemente por Deus, nosso eterno Pai. Maiores informações: 41 98427 1430. Igreja Chama Divina, a Igreja dos Milagres. E nós vamos agora, meus irmãos, à oração final. Nós vamos agora à oração da fé. Deus abençoe a irmã Amélia Augusta, lá em Passos, Minas Gerais, nos acompanhando. Pastor Rodrigo Pediani, lá de Conchal, também nos acompanhando. Irmã Zani Lima, dos Estados Unidos, também nos acompanhando. Irmã Ana Paula Godoy, de Sumaré, São Paulo. Irmã Silvana Teixeira, de Mogi Guaçu, também nos acompanhando. Irmã Rosana Pereira. Deus abençoe a audiência de todos. Vamos agora clamar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos e ouvintes em tuas mãos. Eu quero orar de forma específica pela vida da Lilian Vila Nova, que sofreu um AVC hemorrágico, está na UTI em estado gravíssimo. Deus, envia os teus anjos lá para trazer cura, milagre, para confundir a medicina humana, Senhor, e fazer o milagre acontecer na vida da Lilian, Pai. Alcança esta vida, alcança, meu Deus, cada pedido de oração através da live, através do aplicativo, através aqui do nosso WhatsApp, que é o 41 984 27 30. Unja a todos, Pai, alcance a todos agora, abrindo as portas, resolvendo os problemas da melhor maneira possível, suprindo as necessidades de cada um e confirmando a cura, o milagre, a resposta e a vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos, com muita dor no coração, mas eu já tenho que ir embora, né? Às 16 horas, se Deus permitir, eu volto com vocês ao vivo, tá bom? Falou com todos, pastor Moisés Alexandre, da Igreja Chama Divina. E lembre-se, ficamos combinados assim, eu oro por você, você ora por mim, tá bom? A paz do Senhor Curitiba, a paz do Senhor Paraná e a paz do Senhor Brasil.